Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí para mais um programa 7-1. Hoje para falar muito de futebol, mas da visão do atleta. E para isso está com a gente aqui Alfredo Sampaio, que é presidente aí da SAFERJ, que é a Associação dos Atletas Profissionais aqui do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Alfredo. Obrigado, prazer estar com vocês, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí sobre futebol, que é sempre bom. Beleza, bacana. Léo, rapidinho, porque a bola já está contigo, hein? Opa, maravilha. Vamos lá. Alfredo, muito obrigado por estar aqui conosco. Agradecer os nossos seguidores que também estão assistindo esse momento, essa entrevista. Bom, como não poderia deixar de ser, né, a gente está vivendo uma pandemia, né, que impactou diversos segmentos da sociedade, inclusive também o futebol. E, nesse sentido, né, no passado a gente teve uma interrupção das atividades. E, enfim, você foi muito prudente, né, em diversas ocasiões de pronunciamento em nome da SAFERJ. Eu queria saber como é que foi negociado essa paralisação entre os atletas e o sindicato, como é que foi a articulação dessa medida e também a retomada das atividades. Na realidade, quando a pandemia surgiu, pegou todo mundo de surpresa, né, o mundo inteiro, e não foi diferente no futebol. Os jogadores, no primeiro momento, eles ficaram muito assustados, e eu mantive contato permanente com eles, direto, e eles externavam sempre a preocupação de seguir jogando e treinando, porque eles tinham muito medo da contaminação, como todo mundo, mas eles tinham uma preocupação muito grande com relação, principalmente aos familiares, não eram nem com eles, era principalmente com os familiares, os filhos, os pais, enfim, a esposa. Então não havia muitas informações, então a preocupação deles era essa. E eu passei a defender a paralisação por força disso. Na sequência, logo que imediato, o próprio governo determinou, né, a paralisação e o futebol foi interrompido. Ao longo daqueles meses, já chegando em maio, começou uma retomada de uma conversa. Eu participava dos arbitrais, né, na federação e os clubes, para retomar o campeonato. Eu sempre me colocava contra, porque a nossa posição era sempre de voltar quando o governo, as autoridades de saúde, dessem a segurança total para o retorno do futebol e da vida normal. Mas chegou em dado momento, até pela pressão econômica, né, que os clubes estavam vivendo, por causa de todos os prejuízos perda de receitas, acabaram, em maioria, definindo o futebol. Aí eu também atendo só ao Rio de Janeiro, o retorno do Campeonato Carioca. E, na época, somente eu, pelo SAFERJ e Botafogo e Fluminense, eram contrários àquele retorno. O campeonato voltou, os atletas, de certa forma, já estavam ali 3 meses para 4 meses sem atividade. O grupo dos atletas que jogavam nos grandes clubes, eles voltaram com um pouco mais de segurança, porque os clubes tinham uma estrutura de teste, de uma reclusão melhor, digamos assim, mas voltaram receosos da mesma forma. Já os clubes menores, os atletas, apesar de todo o receio, né, eles voltaram porque estavam com problemas financeiros muito grandes. O campeonato, quando foi paralisado, alguns clubes já estavam com o salário atrasado, e com aquele início da paralisação, eles estavam já 3 para 4 meses sem receber nenhum centavo. E para completar todo o cenário, a Globo, que é a detentora do contrato de transmissão, ela suspendeu a última parcela, ela não pagou a última parcela. E isso foi um golpe muito duro, porque tanto os clubes quanto os atletas tinham esperança que aqueles recursos entrassem para poder, pelo menos, minimizar um pouco a questão financeira tanto do clube quanto dos atletas. Enfim, o campeonato voltou, criou-se um protocolo que eu considerava bom, participamos ali dos debates com vários médicos, e assim seguiu. E eu acho que hoje esse tema volta, né, porque houve uma nova onda.
e houve uma nova onda e tem que ser analisado de novo essa questão. É uma questão muito difícil de ser discutida, porque ela inclui uma questão muito séria, que é a saúde, vida e morte. Em contrapartida, ela inclui sobrevivência das pessoas, né? Não só do futebol, mas do mundo inteiro. As pessoas perdendo o emprego e sem nenhuma receita para a manutenção mínima das suas vidas. Então, é um tema muito complexo, muito complicado, que a gente entre fica paralisar, aceitar uma paralisação ou continuar para poder, principalmente aqueles de menor investimento, continuar podendo sobrevivendo na parte econômica. Luiz? Boa noite, Alfredo. Obrigado pela entrevista. Eu queria entender o seguinte. Hoje, a gente conversou com vários ex-jogadores e eles, em diversos momentos, falaram para a gente o seguinte, que eles chegam no final da carreira dele, na aposentadoria, e não tem uma orientação para parar de jogar futebol, para seguir uma nova carreira, para investimento do seu próprio dinheiro, para recursos na frente. Vocês conseguem dar esse apoio? Vocês têm conseguido tentar dar esse apoio ao atleta? Como é que funciona isso para a associação? Não, isso também é um tema que talvez os atletas tenham conversado com você, eles poderiam ir mais fundo, digamos assim. Porque, na realidade, a gente sabe, eu fui atleta de futebol também, me sinto muito confortável para falar. Na realidade, a gente sabe que o atleta de futebol ele é meio, entre aspas, preguiçoso. Enquanto ele joga, ele não se preocupa com as coisas. No sindicato, a gente faz visitas aos clubes, a gente já fez campanhas mostrando a importância do atleta ele estudar, ele se preparar, ele saber que após aqueles 14, 15 anos, hoje é um pouco mais, ele ainda vai ter mais 20 anos, 25 anos pela frente de uma nova vida. Só que alguns, como eu uso o termo, preguiça, e não é pejorativo, não se preocupam com isso, outros não conseguem ter, de fato, estudar e jogar e se preparar pela dificuldade da própria vida, né, de ter sobrevivência. Às vezes o cara joga e tem que fazer outras coisas para compor seu salário, mas o fato é que ninguém se preocupa de fato. Hoje já mudou muito esse cenário, com as aulas online, uma série a disponibilidade que se tem de universidades, de cursos variados, tanto aqui no estrangeiro. Então tem muita gente estudando online, aproveitando o período de concentração, de viagem, e se formando. Então, esse é um tema que a gente há muitos anos, a gente já chama atenção, fala, orienta, incentiva. Como eu falei, fizemos campanha, colamos em todos os clubes, fizemos um banner, né, um cartaz, incentivando aos atletas a estudar, mas, infelizmente, ou a dificuldade da própria vida que impede que ele tenha também, às vezes, jornada dupla e que ainda vai estudar, ou aqueles que veem que o futebol acha que nunca vai acabar e que não há a determinação para se buscar e se preparar para um segundo momento. Mas o sindicato, nós sempre fizemos esse alerta, sempre incentivamos, que é o nosso papel. Legal, muito obrigado. Alfredo, vamos voltar aqui para essa questão da pandemia. Hoje, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, deu uma entrevista aí que está acompanhando a movimentação no Congresso sobre uma possível venda de vacinas para instituições particulares. Parece que existe um projeto de lei aí e ele está acompanhando de perto para que, se isso for aprovado, obviamente a CBF se encarrega de comprar aí os medicamentos para os clubes, para os atletas, enfim. Eu queria que você me dissesse a respeito disso, sobre qual é a sua visão. E a outra é o seguinte, com relação ainda à pandemia,
Hoje você está dirigindo o Madureira que atua, que vai disputar a Série C, tem a Série D, tem a Série D do Brasileirão aí no seu calendário. E, obviamente, está participando também do Campeonato Carioca. Tem outras equipes que não têm a Série D e que logo após o final do Carioca vão dispensar atletas, enfim. Eu queria saber qual a orientação que aí, no caso, a associação dá para esses atletas, enfim, se manterem em forma, se tem, parece que a associação tem centro de treinamento, eles, isso está tudo disponível para que eles mantenham aí a atividade do dia a dia, atividade física, para que, no momento que pinte um contrato, eles voltem a atuar? Então, com relação à primeira pergunta, eu acho que eu já tinha ouvido que estava tendo essa possibilidade, né, de instituições particulares assim, ter acesso à compra da vacina. Isso, por um lado, é bom, né, mas, por outro, eu acho que é ruim para aqueles que não vão ter o acesso, né, poder pagar ou poder ser beneficiado pelas instituições ou pelos segmentos particulares. Mas o fato é que todo mundo tem que ser vacinado e eu acho que, pelo menos o que eu entendo, pelo que eu vejo na mídia, Rodrigo, pelo que eu vejo na mídia... Estamos acostumados. Eu sei. Desculpa aí. Não, de vez em quando as nossas também aparecem aqui. Fica tranquilo, fica tranquilo, Alfredo. Então, assim, a gente acompanha pelo noticiário, é uma briga política, a gente nunca sabe. Eu acho que essa questão de quem compra vacina, da onde vem, enfim, eu acho que deveria ter mais responsabilidade dos governantes, entender que é obrigação deles salvar o povo. Então, se a CBF tiver essa oportunidade, a CBF tomar essa iniciativa de comprar as vacinas e disponibilizar para o mundo do futebol, digamos assim, vai ser muito bom, porque realmente são muitos atletas, muitos profissionais envolvidos. Volto a falar, só acho lamentável porque entendo que todos deveriam ter acesso, né? Não algum segmento específico. Mas se o Congresso voltar a isso e tiver essa possibilidade, pelo menos vamos aumentar o nível de vacinação e, consequentemente, diminuir essa onda de contágio. Com relação à segunda pergunta, de fato, isso é um problema que os atletas têm todo ano. A maioria dos jogadores, eles têm um calendário apenas de 3 meses, muitas vezes 4 no máximo. E depois, um ou outro ainda consegue uma quantidade, um número menor, consegue ainda se empregar em uma outra competição e, no máximo, estende aí por 6 meses. Então, esse é um fato que já ocorre há muitos anos, e o sindicato, por força disso, por conhecermos essa realidade tão dura, né, porque o cara desempregado, o atleta, qualquer profissional desempregado, ele já tem o problema da falta dos recursos financeiros e além o atleta, ele ainda tem todo o problema de ficar destreinado, né, e toda uma parte psicológica, a autoestima baixa porque não está jogando, não sabe quando vai voltar a jogar, enfim. Então, o sindicato, por ter essa consciência desse problema, nós ficamos durante 14 anos guardando os recursos e conseguimos construir um centro de treinamento em Guaratiba, aqui no Rio de Janeiro, que é muito bom, com exceção, depois do Ninho do Urubu, é o melhor CT que tem no Rio. E ele foi feito exatamente para isso, para abrigar, abraçar e amparar esses jogadores que ficam sem contrato de trabalho. Então, o projeto já está sendo executado já há 2 meses. Ele era para ter sido feito já no passado, mas com a pandemia paralisou tudo. Então, hoje lá nós temos 35 atletas treinando diariamente, como se fosse um clube, né? Eles chegam, eles fazem todos os exames médicos, eles fazem uma avaliação da saúde bucal com o nosso dentista, depois fazem eletrocardiograma, depois eles vão para o departamento de fisiologia, fazem o trabalho de isocinético, né? A avaliação para ver o desequilíbrio muscular, e a partir dali eles seguem para o campo e começam o treinamento.
E lá eles têm toda uma comissão técnica à disposição, alimentação, suplementação. Então, é um trabalho que é muito bom, o trabalho que o sindicato já desenvolve há muito tempo é muito bom no Rio. Eu reputo como o melhor sindicato mundialmente de atletas pelas estruturas que nós temos, que além do CT, nós temos uma sede na Tijuca, que lá nós temos odontologia, fisioterapia, fisiologia, cursos variados, tem um departamento de jurídico, tem uma academia com os melhores aparelhos, e isso tudo é disponibilizado de forma gratuita, tanto para o atleta quanto para o ex-atleta. Então, são trabalhos importantes, e esse que é do projeto que nós chamamos de treinamento diário atleta em forma, é um dos mais importantes, porque a gente resgata, né, o atleta, mantém ele treinado, mantém com esperança, os meninos voltam a ter brilho no olho, a estrutura é muito boa, é a estrutura de primeiro mundo, então eles se sentem valorizados, e eles treinam diariamente e fazem jogos amistosos, e nesses jogos é o momento que eles têm de serem vistos por outros clubes e assim serem contratados. Alfredo, à frente da Saferj, você teve vitórias significativas, né, na questão dos direitos trabalhistas de jogadores, né, como o direito de arena. Queria saber como é que quais são os desafios que você enfrenta, né, como presidente da Saferj, né, quais são os desafios que a Saferj tem no dia a dia pelos direitos dos jogadores, e também o seu ponto de vista na questão do limite da troca de técnicos que os clubes das séries A e B acordaram com a CBF. Com relação ao Saferj, de fato, nós tivemos, já estou há muito tempo lá, né, e um dos maiores desafios que nós temos é tentar mostrar que a continuidade, pelo menos no Saferj, ela foi saudável. A gente convive num país onde os sindicatos não são muito bem vistos, né? E com razão, né? São quase 17 mil sindicatos com uma série de problemas. Então, isso é um desafio que eu, por muito tempo, tive para mostrar que, primeiro, que eu não sou sindicalista. Eu sou um administrador, sou um ex-atleta que administra uma entidade sindical. Então, esse foi um dos desafios que, felizmente, até agora, recente com o governo Bolsonaro, eu consegui desconstruir um pouco essa imagem. E tivemos, de fato, muitas vitórias. Não foi? Eu estou lá desde a época da Lei Zico, né? Começou com a Lei Zico, depois virou Pelé. Então, participei muito da Lei Zico, depois da Lei Pelé, e a extinção do passe, que foi naquele momento era um ponto importante a ser conquistado. Depois nós trabalhamos entre os anos 90, ali os anos 90, de 1990 a 2000, nós trabalhamos muito, assim, muitas conquistas. Foi o direito de arena, o direito de imagem, a questão da liberação do passe, né? A cláusula compensatória. Então, assim, foram 10 anos assim, de muita atividade, muitas conquistas, que eu acredito até que muitos jogadores que jogam hoje se beneficiam dela, não têm essa consciência do que nós fizemos lá atrás. E, naturalmente, tudo isso acaba tendo um peso, né? Um custo, né? Porque eu iniciei ali no sindicato para exercer uma função de presidente, né? Eu sempre brinco, até hoje, se é coisa de Deus, de eu estar ali, porque eu não sei porque que eu fui convidado e muito menos sei porque que eu aceitei. O fato é que eu estou ali já há muitos anos e o que era uma função acabou se tornando não vou dizer uma profissão, mas se tornou o meu trabalho também. Então, assim, é prazeroso tudo que a gente conquistou, mas eu sei que eu paguei um preço também, principalmente como treinador. Mas me sinto sempre muito feliz por tudo que foi realizado. Não só essas conquistas que eu falei, mas depois a mudança da Lei Pelé também. Em 2011, a gente conseguiu melhorar ainda mais a questão da cláusula compensatória, por exemplo. E essa questão do direito de arena nós colocamos na lei, fizemos com que ele virasse definitivamente uma lei, porque antes ele estava
calçado num acordo entre os sindicatos e os clubes. Então foram muitos ganhos e muitas batalhas, digamos assim. E, como eu falei, hoje tem muito atleta que se beneficia do que nós conquistamos e não tem consciência disso. A segunda pergunta, me lembra aí, Léo, por favor. Bom, é a questão do limite de troca de treinadores na temporada, que os clubes da Série A e B acordaram. Então, eu também, por todo esse meu engajamento aí, né, muitos anos à frente do Sindicato de Atletas e por ser treinador, em 2012 eu recebi um convite do Mancini, né, do Wagner Mancini, do Caio Júnior, do Dorival, para que a gente fizesse uma reunião para que nós fundássemos uma Federação Brasileira de Treinadores de Futebol. O objetivo era criar um projeto de lei que pudesse melhorar, proteger um pouco mais os treinadores. E eu participei com eles, faço parte até hoje da diretoria. O presidente é o Zé Mário, aquele que jogou no Flamengo, no Fluminense, na Máquina, no Vasco, enfim. E dentro da nossa proposta de lei, que hoje, com a morte, infelizmente, do Caio Júnior, nós colocamos Lei Caio Júnior, né? Ela tramita lá em Brasília, e dentro dos artigos, um deles era esse, que é o limite da troca de técnicos, né? Isso foi uma ideia que nós tivemos numa reunião, proposta até pelo Falcão, e era esse ponto. E um outro ponto também importante nessa linha era a obrigatoriedade de pagamento na demissão do treinador, ter que pagar ao treinador que é devido a esse que está saindo antes de contratar um outro. Isso foi uma sugestão do Parreira e do Filipão, porque eles viveram isso no Chelsea, né, e no Valência, e ambas foram colocados na lei. Só que, enquanto ela tramita, nós fomos à CBF várias vezes, em comitiva, né, assim, e geralmente era sempre eu, Mancini, Dorival, Zé Mário, às vezes tinha os outros também, Lazzaroni, enfim. E a gente começou junto, no primeiro momento com o Marco Paulo Del Nero, explicar a eles da necessidade de não só ter uma lei, mas que pudesse também ter no regulamento das competições algumas coisas que amparassem os treinadores. E assim foi feito. O primeiro ganho nosso, digamos assim, conquista, foi a obrigatoriedade do registro do contrato, que já existia numa lei de 93, e a CBF não aplicava a lei, e nós mostramos a ele que a lei deveria ser cumprida, e aí eles passaram a registrar os contratos dos treinadores. O segundo foi essa questão de ter que pagar o treinador que está saindo antes de contratar o outro. Só que, como tudo aqui, às vezes a questão, as coisas são feitas não é ao pé da letra. Isso hoje existe no regulamento, mas existe aquelas vírgulas, aquelas possibilidades que são criadas para flexibilizar, digamos assim, um acordo, enfim, ou não ser um rigor tão grande com os clubes. Então, existe hoje no regulamento, mas hoje o clube me contrata e ele me registra, mas ele tem registrado vários outros treinadores da base, o auxiliar técnico. Então, numa emergência, mesmo que ele me mande embora e não acerte comigo, numa emergência ele tem outros registrados. Então, isso não fazia parte da proposta, mas é o que está lá. E com relação a essa questão da troca também, era um pedido nosso que eles agora acabaram acatando, e eu acho que é uma forma, isso é bom e isso é mal em alguns aspectos, bom porque vai o clube pensar duas vezes, né, antes de demitir. O objetivo, na realidade, disso tudo não é impedir a demissão, porque a demissão ela vai ocorrer sempre, porque é uma relação de trabalho, ela pode ser interrompida a qualquer momento por ambas as partes. Mas é tentar inibir, né, fazer com que não fique essa banalização de demissões, como ocorre com os treinadores. Então, por um lado, vai ser bom que os caras vão pensar duas vezes, por outro, vai ser ruim porque vai restringir um pouco o mercado. Mas não tem como se ter um avanço
em busca de segurança sem ter, de forma excepcional, 100% dela ser maravilhosa. Então, eu estou a favor disso. Como falei, participei dessa redação, né, da lei, agora a CBF acabou finalmente nos escutando. Eu acho que vai ser positivo porque vai inibir como eu falei, essa banalização das demissões. Só está cortado. Foi fechado aí. Desculpa, Alfredo, eu queria fazer duas perguntas. A primeira é o seguinte: você na sua carreira, você teve momentos muito bons e muito ruins, né? Que a gente brinca de os 7-1 da sua carreira, né? Eu queria saber, na frente da Saferj, quais foram esses momentos muito bons, ou o que vocês conseguiram implementar que foi muito bom, e o que foi alguma coisa que não deu certo, que vocês, na sua carreira. A minha carreira que você diz como presidente, né? Da entidade. Tanto faz. Pode ser como ser presidente, como pode ser na sua carreira como profissional, como atleta, jogando. Eu acho mais fácil deixar aberto. Não, assim, eu como atleta, eu sou oriundo do futsal, eu tinha um espaço bem legal no futsal, joguei em seleção. E quando eu fui para o campo, eu me tornei um atleta como os milhares de atletas que tem aí. Eu não fui um ícone, nem um atleta de ponta, mas joguei, tive a felicidade de jogar em 5 países, joguei uma Libertadores, joguei uma pré-UEFA. Então, assim, eu tive uma história como atleta, não como os atletas de ponta, mas e a dificuldade era sempre essa dificuldade da questão das estruturas dos clubes aqui no Brasil, em clubes menores, e lá fora a dificuldade era a saudade da família, né, do filho. Tanto que eu parei de jogar em 1990 exatamente porque eu não queria mais ficar longe do meu filho. Então, essas eram as dificuldades. Com relação a treinador, as dificuldades, eu tive até muita sorte, eu acho, na minha carreira. Eu só fiquei 1 ano sem treinar ninguém, foi em 2001. E as dificuldades normais, né, de estrutura de clube, as dificuldades de relacionamento, não seja difícil de relacionamento, mas essas questões de torcida, de intervenção, às vezes de empresário, intervenção, tentativas, né? Que as pessoas me conhecem bem sabem que isso comigo não funciona. Mas não reputo isso como um problema. E o problema de eu ser o presidente, porque no mesmo período eu sou presidente do sindicato há 30 anos e eu sou treinador há 30 anos. Então, queira ou não queira, isso influenciou muito para mim. Filha, fica ali. Não, pode deixar. Isso influenciou muito na minha carreira, né? Mas eu digeri isso bem e sempre estou trabalhando. Pautei a minha carreira principalmente aqui no Rio. Eu nunca gostei de sair para o exterior e nunca gostei de sair para outro estado, sempre evitei, porque eu não queria repetir a época de treinador, de jogador, né, que fica longe da família e tal. Então, eu acho que isso pode ter sido um problema no sentido da minha imagem estar sempre misturada um pouco com o sindicato. E como presidente eu tive muito poucos problemas. Os problemas são sempre os mesmos, porque eu felizmente consegui realizar um trabalho junto com uma equipe, né, natural da diretoria, e que foi um trabalho bem sucedido, um trabalho de responsabilidade. Mas os problemas são aqueles, né? As pessoas acham sempre que você está ali para tirar vantagem, sempre querendo denegrir de alguma forma, mas o trabalho era tão bom e tão efetivo e dava tanto resultado que eles se perdiam, essas críticas, essas tentativas se perdiam, se esvaziavam. Tanto que ao longo desses 30 anos que eu estou lá, nunca houve uma oposição, nunca houve uma chapa para concorrer com a gente. Porque desde a época que eu entrei em 1990, quando eu parei de jogar, foram muitas coisas acontecendo, eu sempre de frente ali,
e conduzindo, e depois veio a construção da sede, já em 2002, aí acabamos em 2009, inauguramos a sede, que são 2 prédios, com uma série de benefícios, aí já estávamos guardando dinheiro, em 2017 começamos a construção do CT, e agora já está o CT funcionando, e a gente tem um outro projeto que é a construção do Retiro dos Artistas, né, da Bola, que é meio como tem o Retiro dos Artistas aqui, para abrigar o pessoal de atletas que não tem, né, onde morar. Enfim, então, como presidente, na realidade, eu tive muito pouco problema. Os problemas são normais, inerentes à função de debates enfim, de busca de melhorias. E essa questão das críticas. E, como eu falei, sindicato é muito mal visto, ainda mais eu que estou ali há 30 anos, os caras acham que eu sou o dono, e não sou o dono nenhum, eu simplesmente administro e tive a sorte de fazer um trabalho positivo para a nossa categoria. Legal. Alfredo, pô, tem coisa pra caramba para te perguntar aqui, mas eu tenho que elencar, que é para, Mas vamos lá, nessa passagem, queria que você falasse 2 coisas. Uma é a respeito do Brasil como um todo, né, as equipes brasileiras estarem sendo descobertas ou então descobrindo os técnicos estrangeiros. O mercado brasileiro aí se abrindo para profissionais de fora, enquanto a gente já viu que os técnicos, já que você estava falando aí da associação de técnicos, para os técnicos brasileiros trabalharem fora é um pouquinho mais complicado, principalmente na Europa. E segundo, como é que você vê aí a questão da ascensão do futebol feminino no Brasil? Já que recentemente a gente falar em Libertadores, são 12 edições de Libertadores e as equipes brasileiras ganharam 9. Então, essa questão do mercado abrir para os estrangeiros, eu não vejo problema nisso, até porque o Brasil foi bem desbravador há tempos atrás, né? Principalmente no mundo árabe, e o Brasil foi que praticamente criou, digamos assim, o futebol no mundo árabe. E agora, a única coisa que eu não vejo de forma positiva é que a vinda dos estrangeiros não é porque os caras são bons, é porque estão achando que todos aqui são ruins e ultrapassados. Então isso é um equívoco muito grande, até porque vejam que quantos estrangeiros bateram aqui e voltaram porque acabam enfrentando os problemas que nós enfrentamos, que é a insegurança, que é calendário, que é falta de pagamento, é trabalhar num calendário louco, é trabalhar com um jogador sem receber 3, 4, 5 meses. Então, isso tudo influencia no trabalho. E, principalmente, a insegurança do cargo, que você perde 3, 4, você já sabe que você vai ser mandado embora. Então, a gente sempre brinca. O treinador brasileiro ele tem que ganhar no domingo para renovar o contrato para quarta, ganhar a quarta para renovar para o outro domingo. Então, essa insegurança gera a perda de tranquilidade do trabalho e até da qualidade do trabalho dos treinadores. Muitos treinadores vieram no Brasil, estrangeiros, bateram e voltaram. Nós temos recentemente só o Jesus, né, o Jorge Jesus, que fez um grande trabalho, e agora o que está no Palmeiras, que está me fugindo do nome dele agora. Mas igual a ele já tiveram os outros. O Josualdo bateu, o Abel Ferreira. Então, vários. Eu acho que esse conceito de trazer estrangeiros, eu vejo problema. Eu vejo o porquê de trazer. Né? É porque o cara é bom, está trazendo porque nós ficamos ruins. Então, não é assim. Não é, e não é mesmo. O trabalho do brasileiro é muito bom. Se desse a tranquilidade, vejo o Renato lá no Grêmio, por exemplo, fez um trabalho excelente, e todos que faz um trabalho excelente, porque tem continuidade, tem tranquilidade para desenvolver o conceito de jogo, botar o conceito de jogo. Então, eu acho que isso há pouco tempo, o Zé Mário, que é o presidente da FBTF, ele falou lá na CBF sobre isso, porque então a questão dos treinadores é essa. Eu acho que a troca ela causa dano ao futebol brasileiro,
Isso foi passado para a CBF e talvez essa decisão de mudança de técnico, limitar a mudança de técnico, já seja em função disso. Então, os treinadores brasileiros são muito capacitados. Realmente, na Europa, o Platini, quando estava à frente da UEFA, ele fez uma situação de proteção aos técnicos europeus através da licença da europeia, da licença da UEFA. Então, isso, de fato, tirou o brasileiro do mercado, até no mundo árabe e no mundo asiático, onde nós tínhamos muito prestígio. Mas, aos poucos, nós estamos retomando isso e é uma consequência, porque o Brasil sempre ajudou e atualizou o futebol mundial e esse momento, aquele 7-1 também foram muito negativos. Então, isso tudo acho que é uma fase passar e o mais importante é que aqui dentro do Brasil realmente a imprensa entenda que a capacidade existe, não tem ninguém desatualizado, só que as condições de trabalho, a dança de trabalho não permite que você desenvolva um trabalho perfeito. Com relação ao futebol feminino, acho que é importante, o Brasil não tem esse conceito. Não adianta também fazer o futebol feminino só porque a FIFA determina, eu acho que tem que fazer e dar estrutura para as meninas, senão vai ser igual o time da Série C, os meninos que jogam na C, na Série D, clubes desestruturados. Então é importante, porque o futebol feminino ele começou como uma surpresa, digamos assim, né? Uma coisa meio fora, ainda mais aqui no Brasil, no país do futebol, não havia muito essa cultura, né, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, que lá é muito natural o futebol feminino. Então, ela surgiu e aos poucos está incorporando. A CBF está tendo um papel importante que vem incentivando, né? Agora, não adianta se criar futebol feminino e se criar um mercado de trabalho, digamos assim, de mentira, ou um mercado de trabalho com problemas como a gente tem no futebol masculino também. Então, Alfredo, queria agradecer sua participação aqui com a gente no canal 7-1, já deixando o convite para que você volte mais vezes aí para falar de futebol, falar do trabalho na Saferd, falar do momento dos clubes aí e principalmente da situação dos atletas aqui no Rio de Janeiro e, obviamente, se você tiver informação dos atletas em outros estados também. Tá bom, querido? Muito obrigado aí pelo convite. Se precisar, pode marcar que eu participo com o maior prazer, sem problema nenhum. Beleza. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa 7-1 aqui, conversando com o Alfredo Sampaio, tá bom? E aí, esperamos vê-los em breve. Um abraço e até a próxima.